primeira técnica de persuasão. Qual é? A aprovação social. O que é a aprovação social? Queridos e queridas, nós temos uma tendência, isso é natural. Não se sinta culpado por isso, mas o que eu vou dizer agora vai fazer todo sentido. Nós temos a tendência, atenção, nós temos a tendência de observar o comportamento das outras pessoas antes de tomar uma decisão. Eu vou repetir. Nós, eu, você, temos uma tendência de observar o comportamento das outras pessoas antes de decidir alguma coisa. Você sai para comprar uma camisa nova. Vamos lá, rapaziada aqui. Você sai para comprar uma camisa nova. Aí você chega lá, tá indeciso, tem duas lojas. Aí uma loja tá vazia e a outra tá mais cheia. Você olha para a outra e pensa, aquela outra deve ter melhores opções. Sim ou não? Diz aqui para mim. Sim ou não? Aí você entra na loja. E aí, na hora que você chega na loja, você escolhe uma camisa. Vamos lá, uma camisa como essa aqui, uma camisa como essa. Aí, o vendedor, se ele for bom, ele dirá, essa camisa aqui, claro que esse discurso precisa ser íntegro. Essa camisa aqui é uma camisa que nós vendemos bem, porque ela tem uma ótima qualidade. O algodão é de excelente qualidade. Ela dura bastante. Não é aquela camisa que quando você lava no outro dia já não funciona ou não presta tão bem. Dura bastante. Vai ser uma camisa para você ter pelo menos 2, 3, 4 anos aí. Isso se você não usar diariamente, claro. Se ele começa a falar ou estruturar o discurso dessa maneira, aí ele deve complementar. Inclusive, hoje eu já vendi 2 camisas semelhantes a essa, com o mesmo material. O que ele está falando? Quando ele diz que vendeu 2 camisas, ele está provando socialmente. Imaginemos uma situação hipotética que, neste momento que você está conversando com ele, sai uma pessoa com uma sacola na mão e o vendedor olha para ela e diz, olha para você e diz, ela acabou de comprar a camisa. Aí você, nossa, então a camisa realmente é muito boa. Porque eu, professor Wendel, gosto sempre de permitir que os meus alunos falem da qualidade do treinamento que nós temos, da transformação que nós provocamos. Porque em 4 semanas a gente ajuda qualquer pessoa. O nosso método é para qualquer pessoa falar em público com segurança, sem medo, em 4 semanas. 4 semanas. E eu tenho centenas de estudos de caso. Eu tenho, por exemplo, Danúbia, que mora em São Paulo. E a gente tem uma paulista aqui. Danúbia trabalha numa multinacional, ela é extremamente tímida, extremamente acanhada, envergonhada. Conheceu o nosso método, se transformou. Ela trabalha numa multinacional aqui no Brasil que tem 10 mil funcionários. Em 2020, ela ficou entre as 3 de maior destaque no país. Danúbia, está nas minhas redes sociais no Instagram. Aí eu tenho gaúchos aqui também. Arilson Ror. Arilson é um jovem engenheiro. Arilson, ele tem 27, 28, 29 anos. Danúbia tem um pouquinho mais, 32, 33. Arilson, ele era uma pessoa que tinha muito medo de falar em público, uma pessoa que tinha muita timidez. Mas com o nosso método, passou a se destacar dentro do setor do agronegócio. Acabou, inclusive, de sair de uma empresa para outra a convite. Foi participar da seleção e deu um show na hora da entrevista. Mas eu tenho também Célia, de Araras, São Paulo, 63 anos, maravilhosa. Célia, toda quinta-feira tem uma reunião na paróquia dela que ela participa. Toda quinta-feira ela faz parte do conselho da paróquia. No passado, ela ia para essa reunião e eram ela, mais 6 pessoas e o padre, 8 pessoas no total. Cada um começava a falar com o microfone. O padre falava, cada uma das pessoas falava. Quando chegava em Célia, o microfone chegava, ela fazia isso, passava para uma outra pessoa. Ela me disse isso. Passava para outra pessoa. Porque ela começava a suar, ela começava a tremer, ela começava a ficar nervosa demais. E ela travava, não conseguia. Então, com a nossa metodologia, ela passou a
pegar o microfone e falar com segurança, opinar, e não mais simplesmente passar. Aliás, ela me disse de maneira muito, muito divertida que hoje o padre até diz: tá bom, Célio, tá falando muito. Ora, para quem não falava nada, percebe? São centenas de transformações. Isto nada mais é do que aprovação social. Como nós, atenção, como nós temos o hábito de agir a partir da decisão ou da atitude de outros, vou reconstruir a frase. Nós temos a tendência de observar as outras pessoas antes de tomar uma decisão. Antes de você querer convencer alguém sobre alguma coisa, mostra pessoas que já fizeram aquilo que você está propondo. Quando você utiliza estrategicamente bem a aprovação social, você estimula as outras pessoas a te contratarem. Percebe? Entende? Vamos avançar. A segunda técnica, portanto, é reciprocidade. Queridos e queridas, o que é reciprocidade? Preste bem atenção. Quanto maior o presente que você der, maior o senso de retribuição que a pessoa terá. Vou pegar aqui um exemplo muito prático. Quem aqui tem filho? Quem aqui tem filha? Diz aqui para mim. Eu tenho filho, professor? Eu tenho filha, professora? Professor, diz aqui. Se você tem filho, escreve aqui. Eu tenho 2 filhos. Tenho 1 filho. Estou grávida. Tenho 3 filhos. Tenho 7. Tenho 10. Escreve aqui para que eu possa ver. Você que é pai e mãe, você também que não é pai e mãe ainda, você vai compreender bem o conceito de reciprocidade. Primeiro, percebe bem. Já tenho uma surpresa para você, tá? Para vocês. Percebe bem. Quanto maior o presente, maior o senso de retribuição. Então, a Renata está aqui dizendo, eu tenho 2. A Karina está aqui dizendo, eu tenho 3. Zé Rodrigues está aqui dizendo, eu tenho 2 filhos. Jussara está aqui dizendo, eu tenho um menino. Márcia, tenho 2 filhos. Cida, eu tenho um filho, professor. Apex GDZ, eu tenho um filho. Marli, 2. Fernando, maravilha. Show. Perfeito. Entenda, mas você que não tem filho, fica tranquilo também, tá? Porque você vai compreender o conceito de reciprocidade. Quando você é convidado, quando o seu filho é convidado, é convidada, seu filho ou sua filha, para uma festa de aniversário de alguém, você tem ou não o desejo de retribuir o convite e chamar a pessoa que te convidou para a festa dos seus filhos? Às vezes você nem programou festa, mas você fica com um nível de retribuição tão forte que você pensa até fazer um bolinho para chamar, para que a pessoa possa estar lá só para você retribuir. É ou não é assim? Fica aqui comigo. Diz para mim, é ou não é assim? É ou não é assim? Quanto maior o presente, maior o senso de retribuição. É ou não é dessa maneira? Isto é reciprocidade. E você precisa aplicar a reciprocidade no seu dia a dia profissional. Você precisa, e aí a gente tem um nível de detalhamento bem forte dentro do método, mas você precisa aplicar a reciprocidade para que a pessoa que te vê e te ouve se sinta tão grata que ela, não, eu preciso fazer isso. Eu preciso contratar o serviço de Irene. Eu preciso contratar a Lucileia. Eu preciso chamar a Marli para fazer um trabalho para mim. Eu preciso chamar Fernando para fazer uma exposição. Eu preciso chamar a Cida. Eu preciso de Jussara, de Márcia. Quando você trabalha bem a reciprocidade, o nível de agradecimento é tão forte que a pessoa que recebe o que você entrega quer, de alguma maneira, retribuir. É claro que a reciprocidade precisa ser trabalhada de uma forma absolutamente natural, sincera, autêntica. Compreenderam? Entenderam? Perceberam? Olha, aqui a mensagem. Quando minha vizinha me dá um bolo que ela fez, eu me sinto na obrigação de retribuir com outro bolo. É exatamente isso. É exatamente isso. Porque nós ficamos com esse senso de gratidão. Quanto maior o presente, maior o nosso senso de retribuição. O que você precisa fazer é, para aumentar o número de sims, o que você precisa fazer é usar
usar a reciprocidade no seu dia. Isso que faz a diferença. Mas não basta apenas saber, não. Tem que aplicar. E tem técnica para aplicar isso, tá? E aí a terceira técnica é a autoridade. Ora, o que é autoridade? Como o próprio nome diz, é alguém que já obteve, Aí Renata está aqui dizendo, olha, é uma troca. É mais do que uma troca, Renata. Porque uma troca fica muito comercial no conceito. Não, é muito mais do que uma troca. Você entrega de coração. Quando você faz um favor para alguém, faz um convite, uma gentileza, precisa ser de maneira autêntica, precisa ser de coração. Porque quando você já fica pensando em alguma coisa, aí a pessoa que vai ouvir e receber o seu presente vai ficar com o pé atrás. Não pode ser assim. Faz sentido, Renata? Então, precisa ser uma entrega, precisa ser algo absolutamente real e verdadeiro. Tá bom? Terceira técnica, a autoridade. Como o próprio nome diz, a autoridade é alguém que já conquistou o que nós desejamos ou ocupa um cargo, uma posição importante e relevante. Vamos lá, então. Quando alguém veste aquela batina, um padre, ele tem ou não autoridade? Quando alguém veste uma túnica, um pastor, ele tem ou não autoridade? Percebe? Quando alguém, e a gente tem aqui um futuro médico, Reiel, quando alguém está vestindo uma roupa, uma bata de branco e vai falar alguma coisa para você, essa pessoa tem ou não autoridade? Quando um policial te aborda por alguma razão, você vai fazer uma pergunta para esse policial. Eu fui um compromisso aqui recentemente, aí eu estava um pouquinho perdido, o sinal parou, eu baixei o meu vidro, tinha um policial do lado. Eu falei, policial, por favor, como é que eu chego em tal lugar? Ele fez, você vai em frente, pega a direita, depois a esquerda. Ah, muito obrigado. Olha, ele estava vestido, era um policial militar. Ele transmite ou não autoridade? Percebe? Quando alguém transmite autoridade, nós passamos a acreditar com muito mais facilidade. E aí eu faço uma pergunta de maneira muito simples. Você preferiria, se pudesse escolher, vamos imaginar que você vai fazer uma pequena cirurgia. Vamos lá. Você vai precisar fazer uma cirurgia de extração de dente. Por exemplo, para fazer essa cirurgia de extração de dente, uma cirurgia simples aqui, um dente simplesinho, não é nem para tirar o siso, que o siso é complicadíssimo, né? Mas uma extração de dente pequenininho. Você preferiria, se pudesse escolher um dentista que vai fazer a primeira extração com você ou um dentista que já fez 6.000 extrações? A alternativa A, aquele que está estreando. A alternativa B, aquele que fez vai completar 6.000 extrações. Consegue compreender a diferença? Portanto, ele já tem autoridade para fazer uma extração. Então, quando você tem autoridade, a autoridade precisa ser real, íntegra, a autoridade verdadeira, porque senão você é um mentiroso. A autoridade verdadeira. Eu me orgulho muito, por exemplo, de já ter treinado 6.000 pessoas a falar em público com segurança, sem medo. Eu me orgulho muito de ter construído, desenvolvido um método validado para ajudar qualquer pessoa a falar em público sem medo e se tornar um profissional com mais confiança, credibilidade e liberdade. Liberdade de expressão, para falar o que quiser, quando quiser, onde quiser. Eu me orgulho muito disso. Eu me orgulho muito de ter conquistado 87 premiações na minha carreira na televisão. Premiações regionais, nacionais e internacionais. Então, todos esses números e essas premiações me dão o quê? A autoridade. Então, quando eu afirmo categoricamente que eu tenho transformado milhares de pessoas, eu transmito autoridade. E como é que você pensa? Lembra, o grande desafio que você tem é tudo isso que o professor Wendel está falando. Como é que eu posso aplicar no meu dia a dia? Você precisa efetivamente aproveitar a autoridade que você tem, refletir sobre isso. Tá? Quarta técnica, conexão. Algumas pessoas chamam de afeição. Fala para mim uma coisa. Você que é empreendedor, você que é empreendedora, fala para mim uma coisa. Você que trabalha numa empresa, você que está no mercado corporativo, você acha que é mais fácil convencer alguém que você conhece ou que você não conhece?
Escreve aqui. Você acha que é mais fácil convencer alguém que você conhece ou convencer alguém que você não conhece? Escreve aqui. O que é mais fácil, na sua opinião? Convencer alguém que você conhece ou que você não conhece? Claro que é mais fácil convencer alguém que você conhece. Por quê? Porque você já estabeleceu uma conexão com essa pessoa. Você já conhece, tem uma conexão. Quando você conhece alguém, a conexão já está mantida. Você vai fortalecer. Portanto, uma técnica de persuasão extremamente importante, é você já conhecer a pessoa e estabelecer uma conexão com essa pessoa. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos reunidos aqui hoje? Porque eu tenho um conteúdo de excepcional qualidade para apresentar para vocês e já tem uma surpresa muito especial. Eu tenho um conteúdo de excepcional qualidade que vocês já disseram aqui que estão adorando. E, além disso, nós estabelecemos uma conexão. Alguma coisa que eu disse, alguma coisa que eu fiz, alguma coisa garantiu que houvesse esse ambiente nosso aqui de total conexão e afeição. Percebe? O grande desafio é como é que você pode fazer isso dentro da sua carreira, independente da sua atividade profissional. Quando você trabalha numa empresa, quando você tem o seu próprio negócio. Quando você estabelece conexão e afeição, fica muito mais simples. E aí, a gente tem a quinta técnica. A quinta técnica é compromisso e coerência. Olha aqui, compromisso e coerência. O que é que isso significa? Se você ainda não deixou o like, deixa aqui o like, tá? Dessa aula aqui especialíssima que eu estou entregando para vocês, já tem uma surpresa. O que é? Que técnica é essa, compromisso e coerência? É o seguinte, você, sob hipótese alguma, quando assumir uma posição, você pode simplesmente mudar essa posição a cada dia que você acorda. Você não pode, sob hipótese alguma, aí a Maria Lúcia disse aqui, boa colocação, eu faço muito contato frio. Pois é, às vezes a gente precisa fazer contato com pessoas que a gente não conhece, mas existem técnicas especialmente para isso, que te permitem, com essas pessoas, mesmo frias, que você não conhece, você estabelecer uma conexão. Aí a Renata Paixão Confeitaria diz aqui, eu tenho vergonha até de olhar nos olhos das pessoas. Tem técnica, ferramenta e exercício para isso, tá, Renata? Só para ficar bem tranquilo, já vou falar sobre isso, inclusive. Então, olha, compromisso e coerência. Quando você assumir uma posição, mantenha. Nossa, professor, está dizendo que eu jamais devo mudar de opinião. Não, não é isso que eu estou dizendo. Deixa eu falar de uma outra maneira. Não prometo que você não pode cumprir. Se você vende alguma coisa e esse seu produto, esse seu serviço, você só pode entregá-lo daqui a uma semana, não diga que entrega em um dia, não. Porque a pessoa vai criar expectativa para receber em um dia. Se você trabalha numa empresa e o seu chefe te pede alguma coisa e ele diz, você consegue entregar em 3 horas? Se você não entregar, seja sincero com ele, mas você diz, não diga, eu consigo entregar em 1. E fale, não faça isso. Não fale. Se ele perguntar se você consegue entregar em 3 horas, e se você realmente conseguir, diga para ele, vou entregar em 3 horas. E você vai virar o universo para poder entregar em 3 horas. Isto é ser coerente. Porque se você faz as entregas para o seu gestor, para o seu líder hoje, ele vai te olhar como alguém que cumpre a palavra, que tem compromisso. E isto é fundamental para que você, ao ser percebido ou percebida como alguém que tem compromisso, consiga ampliar as suas chances de receber um sim. Percebe como é importante isso? Percebe como é extremamente relevante? Então, a quinta técnica é essa. E a sexta técnica? A sexta técnica, talvez uma das mais importantes. A sexta técnica para que você consiga aumentar as suas possibilidades de ouvir um sim. A sexta técnica de persuasão. A sexta técnica que é decisiva para você, profissional, para alavancar a sua vida profissional. A sexta técnica para que você consiga falar em público com persuasão, que é o tema de hoje, é a escassez. Você estimula as pessoas
Você estimula as pessoas a agirem de maneira mais rápida. Você estimula as pessoas a fazerem, a tomarem uma atitude de maneira mais rápida quando você trabalha muito bem a escassez. Por exemplo, o que vai acontecer na Black Friday? E já já eu tenho uma surpresa incrível para vocês. O que já está acontecendo na Black Friday com muitas empresas gigantescas e que vai aumentar daqui a 2 semanas. O que vai acontecer? A empresa vai dizer, eu tenho 3 televisores, 3 aparelhos de TV, que o preço deles é R$ 1.000 e a gente está vendendo por R$ 500. Só que eu só tenho 3. O que é isso? Isso é escassez. Você trabalha a escassez de maneira apropriada, isso estimula convencer aquelas pessoas que estão te vendo e te ouvindo. Faz sentido? Conseguem compreender? A Ana Lúcia diz aqui, eu tenho muita facilidade de me comunicar, mas numa reunião eu fico nervosa, eu tenho dificuldade de memorizar o que eu estudo. Isso é muito normal, isso é muito natural. Uma coisa que é importante. Para a gente falar em público, obrigado pela ponderação, Ana, que ela é extremamente importante, eu vou te esclarecer agora. As pessoas muitas vezes se enganam e acham que só falar, ter facilidade para se comunicar é suficiente. Não, não é. Você, quando falar em público, na frente de uma câmera, numa reunião, você precisa transmitir segurança e confiança. Por quê? Senão as pessoas não vão acreditar em você. Você precisa ser seguro, segura. Você precisa ser confiante. Que quando você falar, as pessoas vão olhar e vão dizer: Uau, tem técnica para isso detalhadamente, tá? Detalhadamente. Mas, por que efetivamente às vezes nós ficamos nervosos, nervosas? Existem algumas razões. Uma delas é o medo do julgamento das pessoas quando você for falar, quando você vai expressar-se, quando você vai opinar. Como nós temos o medo do julgamento das pessoas, literalmente o medo do que as pessoas vão pensar sobre nós, quando nós estivermos opinando na reunião, então o que é que a gente faz? A gente fica nervoso, a gente fica insegura e a gente não consegue transmitir. Percebe, Ana? Percebe? Então é fundamental e existem ferramentas específicas que a gente consegue trabalhar essa perspectiva para reduzir esse nível de nervosismo. Aí passa pela preparação do roteiro, mas o que coloca no roteiro? Aí é uma outra aula. Não por acaso a gente tem um dos fundamentos da minha metodologia se chama mensagem. O que é a mensagem? Você só pode falar sobre aquilo que você domina. Não é que você sabe, é o que você domina. Quando você só fala aquilo que você domina, esse é o primeiro ponto para você falar em reunião, falar em público. Depois existem outras ações que são detalhadas dentro do método. Quando você efetivamente começa a pontuar e a detalhar, escrevendo um roteiro, estruturando o que você vai dizer e como dizer. Porque isso efetivamente impacta na hora que a pessoa for te ouvir. O fato é, se você fala e demonstra nervosismo, insegurança e timidez, a sua comunicação ela não será eficaz. Aí aqui é a Maria Lúcia. Eu tenho vergonha do meu sotaque porque eu já fui zoada por causa do meu sotaque. Isso é um aspecto muito comum também. Dependendo da região onde você mora, as pessoas falarem, apontarem, até muitas vezes menosprezarem a forma ou o sotaque que você tem. O mais importante que você deve compreender, querida, é perceber que no país, essa miscigenação gigantesca que nós temos permite que nós devamos nos orgulhar do sotaque que nós temos, não nos vergonhar. Mas isso passa, acima de tudo, por algumas quebras de paradigma aqui, olha, na mente, tá? Que a gente também trabalha isso no método. E fique comigo porque eu tenho uma surpresa muito especial. Então, só para recapitular. 6 técnicas de persuasão. Primeira técnica, aprovação social. Segunda técnica, reciprocidade. Terceira técnica, autoridade. Quarta técnica, conexão. Quinta técnica, escassez. Sexta técnica, compromisso e coerência.